vem aí, vem ela, a nossa pequena, grande prodígio, Alexia Marília. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, Thiago, Dani. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vim trazer uma informação. Nesta quinta-feira, sabe aqueles dois personagens? A Betty Boop, aquela moça de cabelos encaracolados, brincos de argola. Cabelo curtinho preto. É isso, que tá sempre com aquele vestidinho vermelho, sensual. E além dela, o Pluto também, que é o cachorro do Mickey, né? Aquele cachorro amarelo. Eles entraram para o domínio público nos Estados Unidos. E eu vou explicar um pouquinho como que isso aconteceu. Para quem está nos vendo no YouTube, do lado esquerdo é a Betty Boop, né? Com cabelos negros, vestidinho curto, né? Olhão, ela tem olhão grande, cílios. Né? Ela parece uma caricatura um pouquinho, né? Mas muito famosa. E do lado direito, o Pluto, né? Que é o cachorro do Mickey, aquele cachorro meio caramelo. Ele não é caramelo, ele é eu não sei qual que é a raça do Pluto, né? Mas todo mundo conhece o Pluto. Com a orelha preta, comprida também. Mas explica pra gente, Alex, o que é domínio público também, pra quem não sabe, né? Explica essa história. Como que funciona, né? No caso, esses dois personagens entraram no domínio público nos Estados Unidos, que tem uma lei um pouco diferente, né? Mas o que significa entrar em domínio público? É quando a obra deixa de ter ali aquela proteção de direitos autorais, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar aquele personagem da forma que preferir, sem ter que pagar os royalties, né? Que é aquele valor ali concedido ao criador da obra, né? E ali, contextualizando um pouco, por que esses dois personagens entraram ao mesmo tempo aí para domínio público nos Estados Unidos? Marília? Porque os dois foram criados ali por volta de 1930, né? O Walt Disney, ele fez ali uma animação chamada Gangue de Cadeias, onde o Mickey escapa ali de gangsters, e o cão Pluto, que nem era Pluto ainda, né? Ele foi atrás do Mickey para capturar ele novamente. E a Betty Boop também surge ali mais ou menos também em 1930, como um símbolo aí da mulher moderna, né? Um símbolo de liberdade, um ícone até feminista contra a cultura, demonstrando ali um pouco também da liberdade sexual da mulher, né? Então, hoje teve essa notícia explicando um pouquinho como funciona lá a lei nos Estados Unidos, né? Então, como eu comentei, ambos foram criados ali em 1930, ou seja, completaram 95 anos, prazo que a lei americana estabelece para o fim dos direitos autorais, né? Mas tem aí um porém. Tem um porém também, porque não é qualquer versão dos personagens, né? A gente até salvou algumas aí. São as versões, no caso, mais antigas, ou seja, essa que eu comentei do Pluto, né? Que não é o Pluto que a gente conhece, que a gente acabou de ver. Aquele ali amarelo, pimpão, que nós acabamos de ver. É o mais antiguinho aí, na versão preto e branco ainda. Os personagens, eles ao longo dos anos, eles vão sendo atualizados, né? É engraçado que você está falando dessa história. Eu conheço a lei do domínio público em relação a algumas canções, na verdade, aqui no Brasil. Sabe, canções de domínio público são essas canções que a gente canta, sei lá, cantigas de roda, por exemplo, que você às vezes nem sabe quem é o autor, mas passou de 100 anos que foi criada. Eu até achei que os direitos iam para a família. Eu não sabia que entravam em domínio público. Significa o que qualquer pessoa pode usar. Nos personagens, seria o quê? Que qualquer pessoa pode desenhar, pode... Não, pode utilizar, por exemplo, para marcas, muitas as produções independentes podem reaproveitar, fazer releitura, fazer qualquer outro tipo de criação. Então, até a Betty Boop eles produziram aí um filme de terror, uma versão do personagem dela, uma animação, né? Então fica livre aí para utilização, né? Mas como eu mencionei, apenas a versão mais antiga, não a versão atualizada, essa que a gente conhece. Ela é muito utilizada, né? Em diversos meios, né? Eles fazem muitas coisas diferentes com a personagem, né? É uma marca, né? E aí até me lembrou de outros personagens que também passaram pelo mesmo processo. O Ursinho Pooh, a versão do livro original também entrou em domínio público. O Popeye, né? Que é aquele marinheiro, né? Que as primeiras histórias, que gosta de espinafre. Nossa, eu quando era criança, eu comia espinafre, porque eu assistia a animação do Popeye e eu queria
ficar forte que nem ele, né? Pelo jeito não deu certo, mas... Eu me sinto o Popeye toda vez que eu tomo Ritalina. É igualzinho. E o Popeye namorava a Olivia Palito. A Olivia também. Palito, né? Verdade. Olha, eu não sabia que o Popeye estava em domínio público. Que legal. O Sherlock Holmes também. O Popeye lá de trás, não é qualquer Popeye. A versão atualizada não deve estar em domínio público. São as primeiras histórias, né? O Mickey Mouse também, até a gente separou aqui também um trechinho, mas o Mickey Mouse não é qualquer um também, que é aquele lá, aquele Steamboat Willie, né? Que é a versão mais antiga, que é aquele clássico que a gente até lembra, assim, dele com a manivela, assim, com as mãozinhas, né? Então essa versão, ela também entrou pro domínio público. Mas isso só vale nos Estados Unidos, porque no Brasil funciona um pouquinho diferente. Uma obra entra em domínio público no Brasil após 70 anos da morte do autor. Aí o prazo começa a contar no 1º dia de janeiro do ano seguinte à morte do autor. E até tem alguns exemplos, né? Tipo o Machado de Assis, né? Entrou as obras dele também entraram. Monteiro Lobato também, são os 2 exemplos que eu trouxe aqui. Então... fica aí essa curiosidade, né, dessas 2 animações muito marcantes, né, da minha infância, pelo menos. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha estojo da Betty Boop, mochila, então vira uma marca, né, e fica também essa memória afetiva que a gente tem com esses personagens, muito bom para essas empresas, né, independentes, né, de animação, de diversas coisas, né. Então às vezes a pessoa quer estampar uma camiseta, colocar ali a Betty Boop, o Pluto. Não, é engraçado se a Betty Boop e o Pluto não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? São bem diferentes, né? A gente tá falando dos 2, mas eu acho muito bacana também, porque tem toda aquela magia da Disney, né? E todas as princesas, a gente tá falando da Disney raiz, né? Mickey, Pluto, Donald, né? A gente tá falando Pato Donald. A gente tá falando exatamente da Disney raiz, né? Que depois vieram tantos e tantos personagens, né? Assim. Mas é isso. Tem que lembrar que a gente tá falando dos personagens antigos. O primeiro rascunho do Mickey, o primeiro rascunho do Popeye. Sim. Aquela coisa antiga. Você não pode pegar a imagem do Pluto atual lá no site da Disney, que é aquele botar no seu caminhão e falar assim... Pluto Móveis, não faça isso. A Disney tem um escritório em cada país, vai te meter um processo. Aí vai ter que pagar os royalties, que com certeza não são aí não são baratos. Tão baratos. Não são.